Medindo mais de 2 metros e pesando mais de 200 quilos. Maior do que qualquer homem, mais humano do que qualquer gorila. Alguns acreditam que a lenda não passe de uma fraude. Mas poderia ser uma das maiores conspirações da história? Milhares de pessoas em todo o mundo já testemunharam o fenômeno do pé grande. Meu nome é Todd Standing. Eu sou um estudioso dos pés grandes. Eu já tive muitos encontros com eles. Estes hominoides sobreviventes existem. Obviamente, eles são muito próximos a nós. Eles ficam em pé, andam eretos, têm pés chatos e usam as mãos. O governo americano reconheceu discretamente que a espécie existe. Mas por que a declaração não foi mais divulgada? Hoje, a verdade por trás de uma criatura inexplicável. Ele é humano, animal ou uma forma de vida desconhecida. Venha conhecer o arquivo confidencial do Pé Grande. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Novembro, 1951. O explorador britânico Eric Shipton está a caminho do Monte Everest, quando encontra uma trilha de 1,5 km de pegadas incomuns. Humanas demais para serem de um animal, grandes demais para serem humanas. Os moradores locais têm um nome para o dono das pegadas: Yeti. A uma altitude de 5.500 metros, a descoberta de Shipton inaugura a lenda do pé grande na era moderna. As pegadas de Shipton foi a chave para o ressurgimento do Yeti e do pé grande na nossa cultura. Graças à onipresença das câmeras de vídeo, o número de encontros documentados com pés grandes explodiu nos últimos anos. Eu acho que existem centenas de grupos espalhados pelo continente. Eles se distribuem do Texas e da Flórida até o Kentucky e Ohio. Também temos relatos das florestas boreais do Canadá até a região de Appalachia, nos Estados Unidos da América. O canadense Todd Standing afirma estudar a misteriosa criatura há anos. Eu sei que eles são criaturas reais. Acho muito importante manter o segredo a respeito deles. Mas o que nós sabemos a respeito dessas criaturas? Especialistas analisaram as gravações. Elas têm braços mais longos do que os humanos. Nenhum outro primata caminha como elas. E seus pés têm solas largas. Todos os detalhes levam a uma conclusão: um pé grande. Quando vemos um pé grande caminhando, ele tende a se inclinar para frente. Ele não tem a postura completamente ereta dos humanos modernos e o posicionamento dos pés é um pouco diferente. As aparições dos pés grandes são mais frequentes do que nunca, mas não são nenhuma novidade. A criatura vive no folclore há séculos. Em 986 d.C., o explorador viking Leif Erikson descreveu encontros com criaturas humanoides selvagens na América do Norte. Elas eram incrivelmente feias, peludas, escuras e com grandes olhos negros. A criatura já era conhecida pelos nativos norte-americanos como Sasquatch. Eu li o relato de Leif Erikson sobre o grande primata que os botou para correr. Ele assustou os vikings. E eu acredito piamente que Leif Erikson viu um pé grande. Onde quer que eles apareçam no mundo, os registros mostram uma criatura de aparência similar. Ele media mais de 2,40 metros
e pesava bem mais de 270 quilos. Os machos devem ter cerca de 2,40 metros de altura, com um torso muito amplo e membros muito musculosos. A maioria dos encontros com a criatura também apresenta um detalhe menos divulgado. Outra característica é um cheiro horrível e fortíssimo. É um odor muito desagradável. Carne podre, fezes humanas, roupas suadas. Quando alguém sente o cheiro, o Pé Grande sabe muito bem que está contra o vento e quer se mostrar. Ele tem total consciência. Ele está dizendo: "Ei, amigo, eu tô aqui. Fica esperto." O pelo comprido, odor repulsivo, as pegadas gigantescas. As semelhanças incríveis nas descrições do monstro indicam mais do que mera coincidência. Milhares de pessoas ao redor do mundo testemunharam o fenômeno do Pé Grande. Se milhares de pessoas testemunhassem em um tribunal, o juiz sempre decidiria em favor delas. Embora muitos acreditem que estes encontros sejam fruto de imaginações férteis, o governo americano discorda. Quando voltarmos, a evidência chocante que as autoridades não querem que você veja. Eles têm o DNA de monstros e têm várias e várias amostras de DNA em várias áreas. Os seres humanos procuram o Pé Grande há 1.200 anos. Os céticos dizem que fotos granuladas e vídeos desfocados não provam nada, mas é difícil ignorar a evidência física. Arquivo confidencial. As relíquias de Pemboche. Artefatos no Nepal, descobertos por um jornal inglês nos anos 50, fornecem mais evidências sobre o mistério. Há 6 décadas, o escalpo de um suposto Yeti é exposto no monastério de Pemboche, junto com o que seria a mão do monstro. O escalpo de Pemboche tem uma crista de cabelo que se estende até a testa. Nenhum outro animal no mundo tem isso. O escalpo e a mão de Pemboche parecem oferecer a evidência mais tangível de que essa criatura existiu. A criatura mítica fascina cientistas e celebridades desde então. Diz a lenda que o astro do cinema Jimmy Stewart trouxe clandestinamente uma mão de Yeti em sua mala ao voltar do Tibete. Eu não acho que seja lenda. Eu acredito que o Jimmy Stewart trouxe um artefato, supostamente de um Yeti, da China. Cabelo, dentes, ossos e fezes do gigantesco bípede foram encontrados em todo o mundo. Mas os cientistas ainda relutam em reconhecer a espécie. A evidência mais palpável que nós temos no que diz respeito à existência do Pé Grande seriam as amostras de pelo. Eu tenho fezes, tenho pelos, tenho pedaços de pele, DNA, e os cientistas nem conversam comigo. Sem dúvida, essas criaturas existem. O pelo do Yeti da China era idêntico às amostras encontradas no norte da Califórnia. E as 2 amostras foram registradas como espécie não classificada. A grande verdade é que nós temos amostras de pelos que indicam atributos de espécies conhecidas. Eles seriam parecidos com humanos, mas lembrando pessoas selvagens que nunca cortaram o cabelo. Os cientistas continuam negando a existência do Pé Grande, mas ela parece ter sido reconhecida pelo governo americano por um tempo. Alguns documentos publicados pelas Forças Armadas Americanas dão a entender que o Pé Grande é real. Ele faz parte da flora e da fauna do estado de Washington, de acordo com a Divisão de Engenheiros do Exército Americano. Arquivo confidencial. O Atlas Ambiental de Washington. O ano: 1974. O documento: o Atlas Ambiental de Washington. Uma das muitas criaturas na lista oficial de espécies nativas do estado. O Sasquatch. O Atlas Ambiental de Washington. Muitos homens em posições de poder conhecem a realidade dessa espécie.
A publicação daquele livro custou $200 mil ao contribuinte do estado de Washington. Ele inclui um mapa de todos os encontros com Sasquatches na região. Eu chamo isso de confirmação oficial. A publicação oficial do governo também descreve o pelo de Sasquatch coletado pelo FBI. Ele não pertenceria a qualquer espécie conhecida de humano ou animal. Embora as autoridades do estado de Washington possam ter falado demais, o governo federal sempre reprimiu qualquer menção ao pé grande. Nos anos 70, houve um piloto, um membro da Força Aérea dos Estados Unidos, que obteve uma amostra de sangue de um pé grande. Sabe o que aconteceu? Agentes especiais, homens de preto ou quem quer que eles fossem, apareceram, pegaram a amostra de sangue e disseram para o piloto ficar de boca fechada. Ele nunca mais a viu. Se você visse o pé grande, faria o quê? Chamaria a polícia? Eles iam dar risada. Falar com o guarda florestal? Iam te achar maluco. Todo o suposto incidente ainda é confidencial. Se for verdade, por que tanto segredo? E o que o governo está escondendo? Pode ter a ver com apenas 3 letras. DNA. O DNA já foi usado por museus para identificar as espécies e subespécies de peles e ossadas, mas não para novas espécies. Não existe precedente para o reconhecimento de uma nova espécie com base apenas em sequências de DNA. A Universidade de Oxford, em parceria com o Museu de Zoologia, está realizando o maior teste de DNA da história. A Universidade de Oxford disse recentemente: olha, nós queremos esclarecer de uma vez por todas a história do pé grande. Então, eles pediram o envio de amostras de sangue. O pé grande seria, se fosse encontrado, uma das maiores descobertas científicas do século XXI, sejamos francos. A evidência que sustenta a existência do pé grande é tão vasta quanto contundente. Mas os especialistas ainda discordam quanto à verdadeira natureza do monstro. Quando voltarmos, as teorias fantásticas sobre a verdade por trás do pé grande. O pé grande é um animal ou um ser humano? Nós vamos caçá-lo? Vamos comê-lo? Ele vai nos comer? A evidência de que um monstro semelhante ao pé grande existe é avassaladora. E o silêncio oficial do governo norte-americano é ensurdecedor. Uma coincidência arrepiante oferece uma explicação incrível. Quase todos os encontros com Sasquatches ou pés grandes são seguidos de aparições de OVNIs. Não é só uma coincidência. A ligação entre aparições de pés grandes e relatos de OVNIs é bem documentada. Na verdade, um extraterrestre nesses moldes aparece no projeto ultra-secreto Planeta Azul. O projeto Planeta Azul é a compilação das anotações de alguém que teve acesso ao funcionamento da parceria entre governo e extraterrestres. Literalmente é o cálice sagrado, a Bíblia da conspiração extraterrestre. O Weidig é descrito como um paraterrestre primitivo, com o corpo coberto de pelos e um crânio em forma de cone. Mas se o pé grande for de outro planeta, o que está fazendo aqui? Os ufólogos têm 3 teorias principais sobre o fenômeno do pé grande. A primeira é que eles foram deixados aqui por extraterrestres como parte de uma pesquisa. Outra teoria, discutida pelas pessoas, diz que a Terra é, na verdade, um planeta prisão. Muito antes dos seres humanos, uma raça extraterrestre pegou seus rejeitados, suas criaturas mais terríveis que não eram consideradas dignas de sobreviver, e as trouxe para cá, e elas se multiplicaram e prosperaram no planeta Terra. E a terceira teoria diz que os pés grandes são criaturas que fugiram de experimentos extraterrestres e estão escondidas de nós, esperando que a humanidade acabe se autodestruindo. Foram propostas muitas teorias na tentativa de explicar a origem do Sasquatch. Uma delas é especialmente perturbadora. Arquivo confidencial. O híbrido humano-primata.
De acordo com alguns relatos, os russos tentam criar uma espécie híbrida de primatas e humanos desde os anos 20. O geneticista russo pode ter sido exilado da União Soviética em 1927 por ter criado um híbrido de primata e homem. O nosso DNA é tão parecido, por que não? Existem pessoas andando por aí com coração de babuíno. Pensando em como a humanidade evoluiu e olhando a imagem de um pé grande, quem pode afirmar que ele não veio do mesmo ancestral de que nós viemos? Não é mais uma questão de se ele existe ou não. Com todos os dados genéticos que nós temos, é mais uma questão de classificar se o pé grande é mais humano ou animal. O DNA humano é extremamente similar às supostas amostras do DNA de pé grande. Mas o que exatamente isso significa? Dois especialistas dividem uma conclusão impressionante. A minha hipótese atual se baseia no fato de que temos um primata gigante, um candidato, digamos assim, do tamanho certo, na hora certa e no lugar certo para ser o Gigantopithecus. E a verdade evolutiva é que o nome da espécie é Gigantopithecus. Eles teriam sido extintos cerca de 100 mil anos atrás. Mas não, eles estão bem vivos. Habitando a América do Norte e a China e provavelmente toda a Ásia e a Austrália. Eles simplesmente evoluíram. Para cada defensor do pé grande, há um caçador de fraudes. Um dos principais problemas nesse campo são as fraudes. Elas não param de surgir ano após ano. As pessoas mandam coisas malucas e a gente perde tempo com elas, porque é preciso ter certeza de que não são reais. Eu acho que aqueles que tentam forjar um encontro ou uma evidência qualquer acabam prestando um desserviço à busca pela descoberta científica. Em agosto de 2012, um homem fantasiado foi atropelado e morto em uma estrada de Montana ao tentar convencer os motoristas de que estavam vendo o pé grande. Eu preferia que as fraudes acabassem. Mas eu sei que, quando eu conseguir um corpo, toda a discussão sobre fraudes e fatos reais vão acabar. Isso é puramente acadêmico. O pé grande é um monstro real que nos observa dos arbustos, disposto a matar para proteger seu habitat? Ou os milhares que afirmam ter visto a criatura são apenas pessoas confusas ou em busca de atenção? As primeiras palavras que o cientista aprende são "eu não sei ainda". As amostras de pelo são inconclusivas. As fotos e vídeos são muito contestadas. Provar a existência desta criatura depende de pesquisadores como Todd Standing e Jeff Mederon. Um corpo tem que ser encontrado. É minha responsabilidade como cientista e de outros cientistas investigar e determinar se uma nova espécie existe. Quando eu voltar, eu não vou bater de leve na porta com uma amostra de pelo. Eu vou derrubar a porta da frente e esfregar um corpo na cara de todo mundo. Eles vão reconhecer o pé grande, vão ensinar nas escolas. Mas só depois de eu fazer isso. Todo o resto não importa. Até esse dia, cada um de nós deve decidir por conta própria. Pé grande, mito ou monstro verdadeiro? Arquivos confidenciais.